E vamos falar agora de endividamento crescente na carteira do agronegócio das instituições financeiras, que infelizmente tem levado produtores brasileiros a tirarem a própria vida. Um problema tão silencioso quanto grave. Quem vai falar sobre o assunto é a advogada, professora e especialista em direito bancário e presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Maranhão, doutora Andressa Bacelar. Seja bem-vinda. E esse é um problema que vem crescendo cada vez mais, não é isso? Exatamente. E esses números, eles começam a nos trazer um alerta muito vermelho para todo o país. E em especial o Maranhão, que é um expoente em produtores rurais. O índice de endividamento e como que isso está sendo conduzido com eles. Para você ter ideia, hoje nós estamos falando que boa parte da carteira dos contratos bancários, elas são do agronegócio. Quando a gente vai para essas carteiras, elas equivalem a 23% do nosso PIB. Então, nós não estamos falando de qualquer tipo de contrato. Nós estamos falando de uma dependência dentro do nosso próprio sistema financeiro nacional. E aí, quando a gente tem um problema nessa carteira, esse problema não é só do produtor rural. Esse problema também é da instituição financeira, sobre a forma com que ela concede esse crédito, da forma com que esse contrato é posto e mais ainda. Isso é um problema de todos nós enquanto cidadãos no país, porque quem é que não entende que o nosso país, ele é um país do agro e a gente precisa olhar com atenção esses números para que esse endividamento não comprometa o que já está acontecendo. Que são produtores rurais tirando a sua própria vida e endividamento em massa. Pois é, é um assunto muito sério. Aí eu te pergunto o seguinte, com esses acontecimentos, essas instituições, elas não tomam medida de segurança para que isso não aconteça? O que é que tem sido feito para evitar isso? Na verdade, o que nós temos é praticamente uma guerra que antigamente ela estava até camuflada, agora ela está uma guerra declarada. O banco agora ameaça os produtores rurais a tirar suas propriedades, o seu patrimônio. Agora fomos para o 24º produtor rural que tira sua própria vida porque perdeu o patrimônio. E agora é o momento que a gente precisa levar informação para esses produtores rurais. Não é dessa forma que a gente trata um dos contratos que o banco ele não tem muita liberdade para tratar sobre eles. O contrato rural, ele é regido por norma específica. Existe o manual do crédito rural e esse manual o banco não tem a liberdade de alterar dentro de qualquer que seja o contrato. Então, se é estabelecido que o limite de um contrato é de 12% a taxa de juros anual, ele não pode cobrar 13, 14, 20, como tem cobrado em sua maioria. Para você ter ideia, o último indicador é de que a cada 10 contratos, 9 o banco não cumpre. Então, é um número que traz um alarde não só para as instituições financeiras que não têm cumprido com a norma, mas também para os produtores rurais que estão com dívidas quase que impagáveis. E aí, outros fenômenos que vão incidindo sobre isso. Então, a responsabilidade não é só do produtor rural, a responsabilidade também é da instituição financeira. Também é do banco. E como o produtor rural ele pode se defender dessas situações? Existem vários caminhos e a primeira que eu quero deixar claro para todos os produtores rurais é uma. Entenda que quando você estiver com um contrato bancário em que você tem garantias, você não honra esse contrato com a sua propriedade. Você não honra esse contrato com patrimônio. Você paga o contrato com produção. E se você não tem produção, a gente precisa buscar alternativas, sejam elas administrativas, extrajudiciais, quanto as judiciais, caso necessário for, para que a gente torne essa dívida justa, pagável. Porque se a gente tem a quebra de um produtor rural, vamos pensar isso numa dimensão ainda mais séria. Ele não consegue honrar agora e nem conseguir honrar no futuro, porque se ele quebra, ele não consegue se manter, ele precisa da receita para fazer a produção. E a gente sabe que hoje o Brasil ele passa por uma crise em vários aspectos. É o produtor rural que está com problemas, sejam eles climáticos. A gente tem agora o tarifaço do Trump, que vai influenciar nesses contratos, taxa Selic explodindo em 15%, o endividamento do brasileiro, o quanto que ele consegue dar vazão da sua produção, sem falar dos demais fatores que vão incidir diretamente, seja uma seca, um alagamento, uma chuva em excesso ou a falta dessa chuva. Esses fatores eles vão incidir se você tem capacidade de pagamento. E aí é que entra um fator primordial. Demonstrar essa falta de capacidade de pagamento.
A gente precisa entender que o produtor rural, nessa configuração, ele é a parte fraca da relação desse contrato. Então, quando a gente está nessa cadeira, a gente precisa demonstrar isso de forma administrativa. Então, existe um caminho que vai trazer mais segurança e vai fazer com que o nosso país ele não passe pela crise que nós estamos passando e deixar os bancos fazer a festa que eles estão fazendo com tanto endividamento. A gente pergunta, diante dessa situação, a OAB tem tomado a frente? A nossa Comissão de Direito Bancário, em que hoje estou presidente, é para que a gente possa exatamente levar essa informação. Quanto mais produtores rurais a gente consegue acessar, quanto mais pessoas elas têm acesso ao que de fato elas têm direito, mas elas vão conseguir tratar esse endividamento com segurança, tratando cada um desses contratos da maneira correta. A gente hoje trabalha com produtores rurais no Brasil inteiro. E eu posso te dizer que não é um cenário isolado do Maranhão, Sim. É um cenário nacional. E aí, quando a gente olha para esses números a nível nacional, aqui o Maranhão, que é um grande expoente, a gente precisa gerar informação. Então, quanto mais consciência o produtor rural tiver sobre esse limitador, que o banco ele não tem liberdade, e isso precisa ficar claro. E eu ratifico, repito para vocês, não é simplesmente pegar o contrato e pegar a sua propriedade para pagar essa dívida. Quem paga a dívida de contrato rural é produção. Se não tem produção, tem que buscar uma prorrogação, um alongamento dessa dívida, uma revisão dessas taxas que estão erradas, essas vendas casadas, para que a dívida não é que ela deixe de existir, mas que ela seja justa e pagável. E o produtor que está assistindo a gente em todo o país e também aqui no Maranhão, que está passando por esta situação de endividamento, como é que ele faz? Ele procura a OAB? Existe um contato? Como é que ele pode se defender nesses casos? É muito importante você ter um advogado especialista dentro da área. Por quê? Quando a gente está falando de contratos bancários, da outra frente nós estamos falando dos maiores escritórios do Brasil. Então, não dá para você encabeçar uma demanda contra uma instituição financeira ou fazer algum pedido sem que isso seja um conhecimento especializado. E o advogado especialista em direito bancário é o profissional para isso. Eu até brinco muitas vezes que se você vai fazer uma cirurgia no coração, você não vai procurar um ortopedista. Sim. Você vai falar com um cardiologista. E é exatamente isso que você precisa fazer, produtor. Aqui no Maranhão existe o Bacelar e Luiz, que é o escritório especialista e que vai tratar sobre todas essas dívidas, e advogados especialistas que você também consegue acessar através da Comissão do Direito Bancário, em que estou presidente. Então, quem quiser tirar mais dúvidas, pode me acessar pelas redes sociais, doutora Andressa Bacelar, que lá a gente também entrega muitos manuais, você pode procurar no direct, ou o @ do próprio escritório, que lá a gente também gera muita informação para esses produtores. Tá certo, algo que você queira destacar da nossa entrevista, algo que a gente não abordou? Eu preciso hoje deixar claro para você, produtor, que nós precisamos nos unir nesse processo, porque essa dívida não é só sua. Essa consequência que você tem hoje de procurar de todas as formas fazer com que essa produção seja paga, eu sempre falo que não é o produtor que não quer pagar a conta. E eu falo isso porque eu trato com isso todos os dias. Ele quer honrar com o seu compromisso, mas ele não pode honrar com aquilo que ele não consegue comprometer, não só a vida, como o seu patrimônio. Então, eu quero deixar hoje uma consciência para todos os produtores rurais. A gente precisa se unir em informação, fazer com que esses contratos eles sejam pagáveis, fazer com que a sua dívida não leve o que é um sonho da sua vida inteira, do que você faz todos os dias, ir para um banco que fatura milhões hora. E não aceitar ameaças, porque eu sei que muitas instituições financeiras estão indo na propriedade dos produtores, ameaçando, informando que eles precisam colocar ainda mais garantias, que eles precisam renegociar esses contratos, fazendo com que essa dívida se torne ainda mais impagável. Então, gerar essa informação e fazer toda essa conscientização no nosso estado, que é um estado muito rico, eu tenho certeza que a gente vai sair desse cenário. Nossa, que assunto sério, hein? Então, gente, produtores, peço a você, não se desespere, procure a doutora Andressa e resolva o seu problema da melhor forma possível. Quero agradecer a sua visita aqui no nosso estúdio, que agradeço. Falar desse assunto importante. Estaremos abordando mais e mais para dar voz a você, produtor rural. Tá certo? Muito obrigado. Eu que agradeço.